Lomba, boa tarde, é o Benja, tudo bem? Boa tarde, Benja, prazer falar contigo. Prazer é todo nosso. Ô Lomba, deixa eu falar um negócio pra você, tá um clima aí quente nos bastidores pra esse jogo aí, entre Flamengo e Corinthians amanhã. O Andrés falou do Bandeira de Melo, falou de arbitragem e tem o lance do Fagner. Tem uma notícia rolando aí que a gente não sabe se é verdade ou não é verdade, né? Porque tem muito fake news, essas coisas todas. Por exemplo, o Flamengo pretende denunciar o Corinthians caso o Fagner seja escalado amanhã? Esse é o primeiro ponto. Lomba, boa tarde. Boa tarde, Benja. Realmente ficou bastante polêmico em função da milagrosa recuperação que o atleta teve, né? Uma vez que ele foi desconvocado porque apresentava uma lesão grave, não poderia jogar pela seleção e agora está apto a jogar pelo Corinthians. Realmente é uma coisa que causa estranheza, mas eu acho que o Flamengo tem que se preocupar com o seu time, com os seus jogadores, em botar a força máxima em campo e resolver isso dentro de campo, né, mostrando que dentro de campo o Flamengo é superior. Quer dizer, então se o Corinthians escalar, se o Fagner realmente jogar amanhã, não tem nada de denunciar, nada, acabou, morreu aí a história, é isso? Não, se não há nenhuma irregularidade, o Flamengo não pode fazer nada, exceto eventualmente lamentar porque acabamos, do ponto de vista da convocação de atletas dos clubes para a seleção, o Corinthians foi beneficiado. Mas a gente espera que o Flamengo entre em campo, faça um grande jogo, saia de lá com a vitória para que essa polêmica acabe, porque futebol tem que ser conquistado os 3 pontos dentro de campo e não nos bastidores. Só perguntar desculpa, perdão. Lomba, boa tarde, Alcione. De onde surgiu isso daí? Isso não surgiu do nada. Alguém no Flamengo comentou alguma coisa sobre isso? Não, bom, que eu saiba, eu não ouvi nada a respeito disso. Né? A nossa única preocupação tem que ser olhar para dentro do Flamengo, para o time do Flamengo, colocar o que a gente tem de melhor, fazer todos os esforços para que nossa força máxima esteja em campo e deixar que o futebol, né, dentro das 4 linhas, resolva essa situação. Fica muito bafafá lá de fora, muita gente falando muita bobagem, que não perde aqui, não perde ali, que muda de nome, enfim. Eu acho que a gente tem que entrar em campo com a nossa força máxima e provar quem é o melhor lá dentro de campo. Isso aí que você falou foi pro Andrés, que é o presidente do Corinthians. Por que tá tendo essa polêmica do Andrés com o Flamengo e com o Bandeira de Melo? Tem algum motivo específico, Lomba? Olha, em relação a mim, absolutamente nenhum. Eu não tenho a menor ideia do porquê desse tipo de postura. O que eu acho é que a gente tem sim que promover o espetáculo, né? O torcedor merece isso, o futebol merece isso, e o que a gente tem é que valorizar os atletas que estão em campo, desempenhando ali o melhor possível, defendendo as cores do seu time. Esse papo de ficar falando bobagem lá de fora não é comigo, eu acho que a gente não tem que entrar nessa, tem que se concentrar no jogo e ganhar dentro de campo. Aí sim, depois que ganhar dentro de campo, comemora e ponto final. Ô Lomba, boa tarde, quem está falando aqui é o Mano, tudo bem? Prazer falar contigo. Boa tarde, irmão, da mesma forma. Prazer. Lomba, com relação, por exemplo, à postura dos times, às vezes aí nós notamos os clubes aí chateados com a CBF quando existe uma convocação que possa prejudicar os clubes, no caso agora o Flamengo, o Cruzeiro também tá chateado com relação à convocação do Dedé. Não está na hora dos dirigentes, ao invés de só reclamarem na hora que algum atleta é convocado e esse atleta possivelmente não possa estar jogando uma partida importante pelo clube, não está na hora de haver uma união entre os clubes e de fato baterem de frente com a CBF para que em datas FIFA ou para-se o campeonato ou os clubes não dispensem os jogadores que estão atuando aqui no mercado nacional? Não, o bom senso impõe isso, né? É lógico que isso aí tinha que ser interesse de todos os clubes. Né? Quando nós preparamos nosso elenco, montamos nosso elenco, a gente tenta fazer da melhor forma possível e é claro que estamos sujeitos a esse tipo de coisa, né? Ter nossos atletas convocados para a seleção. Agora, o que é inadmissível é a gente ter o que aconteceu agora, uma convocação para um amistoso de qualidade absolutamente duvidosa, às vésperas de uma partida da importância de uma semifinal da Copa do Brasil, que é um campeonato organizado pela CBF, quer dizer, a própria instituição aviltando o seu produto. Eu realmente não entendo isso e acho sim que os clubes devem se unir, porque todos nós podemos ser prejudicados em algum momento. Dessa vez foram foram Cruzeiro e Flamengo, né? Mas em outras oportunidades outros grandes clubes também poderão ser prejudicados. Então, sem sombra de dúvida que a união dos dirigentes para buscar resolver essa situação é desejável. O Lomba, é o Oswaldo Pascoal que está falando, boa tarde para você. Boa tarde, irmão.
Por que a revolta quanto à escalação do Braulio para apitar o jogo de amanhã? Foi o juiz que, na última participação que teve numa partida do Flamengo, digamos que não teve uma das suas melhores atuações, né? Inclusive, ao final do jogo, o Palmeiras com um jogador fazendo as vezes de goleiro, né? Nos acréscimos que ele mesmo deu, ele não respeitou o tempo. Enfim, foi uma arbitragem absolutamente polêmica. Em função disso, também não consigo entender o porquê da escalação de um árbitro como ele. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que se preocupar que dentro de campo, sabe? Botar ali o melhor que a gente tem em campo, jogador fazendo uma grande atuação e ganhar ali dentro do campo. Lomba, eu faço Encane, boa tarde para você. Boa tarde. O Paquetá joga amanhã, Lomba? O Paquetá, a gente vai ver o que o Tite vai aproveitar do Paquetá hoje, né? E a gente tem uma operação armada para trazer o atleta para estar aqui em condições de jogar, mas eventualmente se jogar muitos minutos e chegar aqui sem condições de jogo, não poderemos escalar. Mas a princípio a gente montou uma operação de que o atleta esteja aqui no horário do jogo em condições de atuar. Então, justamente por isso que eu te pergunto, Lomba. Então, qual é o benefício que o Corinthians tem em relação ao Flamengo se o Fagner perdeu os últimos 4 jogos da equipe do Corinthians, não esteve no Clássico no final de semana? Justamente por isso, um dos motivos do Corinthians se afastou até do G6 do campeonato a 8 pontos e amanhã, comprovadamente, como colocou agora há pouco o médico do Corinthians, Dr. Joaquim Grava, não estará em 100% de suas condições em campo. Não é, no caso aí também, uma dupla questão, tanto para o Paquetá que não vai chegar nas condições como no próprio Fagner também? Não. Bom, eu acho que eu, como dirigente do Flamengo, me preocupo com a equipe do Flamengo. O Paquetá, há um risco do Paquetá jogar muitos minutos hoje, que mesmo uma operação de buscá-lo, né, trazê-lo no voo fretado para estar em condições, se apresente aqui absolutamente sem condições em função da viagem, né, do próprio período que ele esteve em campo. Mas enfim, vamos ver, vamos aguardar para saber o que aconteceu. Com relação ao Corinthians, eu acho que o Corinthians é que tem que, os jogadores do Corinthians, quem tem que falar sobre eles são os dirigentes do Corinthians. Então, me abstenho dessa. Não, mas por isso que eu te perguntei do benefício, que você falou que o Corinthians foi beneficiado, eu te coloquei desse ponto. Ele perdeu os últimos 4 jogos e não vai chegar na condição de jogar amanhã. Não, o benefício a que eu me referi é com relação à convocação de estar fora, não está viajando, não está junto com o elenco, né, não se preparou com o elenco. Com relação ao Fagner, o que me surpreendeu apenas foi só a recuperação dele, porque ele foi cortado justamente porque não se encontrava, ele foi desconvocado justamente porque não se encontrava, segundo as notícias que eu li, não se encontrava em condições de jogar. Demoraria, só poderia voltar a jogar dia 21, sei lá, alguma coisa assim. Mas conseguiram recuperar e vai ter condição de jogo. Só comentei isso. Ô Lomba, esclarece só uma curiosidade pra mim aí. Vocês montaram uma operação amanhã pra trazer o Paquetá e procede que vocês vão rachar um jatinho aí junto com o Cruzeiro pra trazer o Dedé e o Paquetá? Isso procede? O Coedjá também. E aí como é que funciona? Quem paga? Aí tem o reembolso, racha aí a nota fiscal, como é que é isso aí? Não, vamos ver como saiu financeira que deve estar por dentro. Eu não sei como é que vai ser essa divisão de valores não, mas por óbvio o Flamengo vai ter custo nessa operação. O Lomba, o Coedjá tá onde? O Coedjá vai encontrar lá nos Estados Unidos também, vai para Washington também, e aí volta de Washington com o Dedé e o Paquetá. Mas a Colômbia tá jogando aonde? Em que cidade? Você sabe? É próximo a Washington? Não sei. É próximo, né? Mas não sei qual é a cidade. Não sei. Flavinho. Não, uma pergunta simples ao Lomba, boa tarde. Se o Flamengo tivesse tido um jogador contundido, cortado, né? Por contusão, faria a mesma coisa que o Corinthians fez, acredito eu, tentar recuperá-lo. Claro. Porque essas insinuações. Desculpa, porque às vezes eu acho que há muita insinuação, sabe, Lomba? Não, mas olha só, eu não estou insinuando nada. Não, você está dizendo que a recuperação do rapaz é milagrosa. Não é milagrosa, propriamente dita. Ele está há 4 jogos, não é isso? Afastado? Não, olha só, deixa eu explicar aqui. O Flamengo faria o mesmo. O que eu acho é o seguinte, ele foi desconvocado porque a lesão dele demoraria para a recuperação um tempo X e que ele não teria condição de jogar pela seleção. Isso eu estou falando, eu nunca fui ao Corinthians, não sei como a coisa funciona, sei que há bons profissionais lá que merecem todo o nosso respeito. Estou me falando apenas sobre o que eu li. Né? Então o atleta foi desconvocado porque não teria condições de jogo, só voltaria lá pelo dia 20, 21, sei lá.
e aí, de repente, ele agora já tem condição de ver. É só isso que eu estou falando, só estou falando em cima dos fatos. Não é tão se o jogador... Não, desculpa, não é tão de repente, porque se ele estivesse na seleção brasileira, ele não estaria nem jogando nem treinando, porque ele ficou fora de todos então ótimo, sem então problema. Eu acho que não houve milagre nenhum, houve apenas um trabalho bem feito. Então ótimo, maravilha, parabéns então para o departamento médico do Corinthians, sem problema nenhum. Como eu disse, eu acho que a respeito do Corinthians, quem tem que falar são os profissionais do Corinthians. A gente tem que se preocupar com os jogadores do Flamengo e tentar ganhar o jogo dentro de campo, só isso. A gente não pode falar com o Bandeira de Melo, né, o Lomba? Porque o Bandeira é candidato e por lei ele não pode dar entrevista. Alô, perdão, cortou. O que eu falei é o seguinte, Lomba, a gente não pode colocar o Bandeira de Melo no ar porque ele é candidato e tem uma lei que nos proíbe, nos impede de fazer isso. Mas você provavelmente deve conversar muito com ele, né? Vocês são muito próximos. O que ele fala a respeito dessa polêmica com o Andrés? Da onde começou isso? Foi por causa daquela história do Rodriguinho? Por que está esse embate também entre os dois? Não sei, desculpa. Não sei, realmente não sei. Só eu acho que a gente tem que devolver essa pergunta para o Bandeira e para o Andrés. Eu realmente não sei qual é a razão disso não. Bom, alguém mais quer fazer uma pergunta para o Ricardo Lomba?